Bom bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los no Hub Amazônia Legal, a casa dos estados amazônicos durante essa COP. Eu sou Pedro Firmo, eu sou coordenador de parcerias e câmaras setoriais do consórcio Amazônia Legal e muito me honra poder convidar todos a participar desse painel proposto pela Hidro, um dos nossos apoiadores nessa COP. E gostaria de passar a palavra ao Eduardo, que será o mediador dessa mesa, para que possamos ter um profícuo debate. Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu sou Eduardo Figueiredo, eu sou responsável pela área de sustentabilidade na Hidro. E eu queria abrir para uma apresentação, primeiro falar do prazer que eu tenho e a honra de sentar com, acho que, entre as principais cabeças pensantes da Amazônia hoje. E a gente tem um grande desafio pela frente, e aqui a gente vai falar de como é que os setores da sociedade interagem entre si para poder gerar um impacto positivo e realmente contribuir para uma transformação dessa região, tanto do ponto de vista de floresta, quanto de socioeconomia. Então, abrir... Carol, quer começar? Claro. Então, bom dia a todos. Obrigada aí por terem vindo. Prazer estar aqui com os meus colegas panelistas. Eu sou Carolina Graça, diretora de operações da Green Bridge Facility, que é uma iniciativa de impacto que nasce dentro do Instituto Igarapé para trabalhar com o conhecimento territorial e fazer com que os empreendimentos tenham um bom plano de chegada e tenham uma boa conexão com seus territórios. Sou engenheira agrônoma de formação, mas eu gosto de dizer que eu sou floresteira de prática. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lucimar Souza. Eu sou uma mulher branca de cabelos loiros. Estou vestindo um vestido que é meio vinho e calçando tênis brancos. Eu sou diretora de desenvolvimento territorial do IPAM. Trabalho em 5 estados atualmente. Sou responsável pelos projetos do IPAM que tem abordagem territorial, como é o projeto Corredor, e por toda a relação com usuários da terra, sejam eles pescadores, extrativistas, quilombolas, agricultores familiares, médios e grandes produtores. É um prazer estar aqui também. Beto Veríssimo. Eu sou enviado especial de florestas e coordeno o componente do Índice de Progresso Social na parceria do Projeto Corredor, que tem aqui o Igarapé, o IPAM, o Amazon e a Hidro. Bom, então... já pôs. Eu queria começar uma rodada aqui perguntando para vocês três. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento da Amazônia, né, de uma maneira em que as florestas sejam um vetor produtivo que guie essa virada. E, obviamente, que floresta tem a ver com as pessoas que estão na floresta. E aí eu queria, pensando na Hidro, a Hidro é uma empresa que produz alumínio, a gente não produz bioeconomia, esse não é o nosso negócio central. Mas o desafio é entender como é que a Hidro, ao produzir alumínio, e aqui a gente produz bauxita, alumina, né, a base da cadeia, como é que a gente pode ser um vetor disso? E aí a pergunta para vocês, até uma investigação que a gente vem fazendo qual é o papel da floresta? Como é que a floresta econômica pode ser esse vetor positivo para gerar essa transformação em territórios que muitas vezes estão remotos e não têm acesso a condições ou a serviços básicos. E isso impede o desenvolvimento dessas cadeias de valor em algumas áreas. Então, qual que é o papel? Como vocês enxergam isso? Beto, você quer começar? Acho que eu vou responder em 3 partes. A primeira é esse nexo floresta-clima. Tem um relatório do Amazônia 2030 que explora exatamente o papel das florestas tropicais no clima, e ele é um papel
duplo, em duas direções. A primeira é que tem muito estoque de carbono nas florestas em pé, trazendo isso para o contexto do corredor, né? Só para as pessoas entenderem, a gente está falando da Amazônia, das florestas tropicais, mas vamos dar um zoom aqui numa região particular, que é a área que a gente está chamando de corredor de influência do Mineroduto, que sai de Paragominas e chega em Barcarena. Então, isso é uma área mais ou menos do tamanho da Suíça, 45 mil quilômetros quadrados, onde você tem floresta em pé. Nesse nexo de clima, manter essa floresta em pé é super importante, mas tem também muita área desmatada, que foi o processo de ocupação. Restaurar essa área, reflorestar, são coisas diferentes, mas do ponto de vista de carbono, é fazer fotossíntese para a produção de biomassa e recuperar a floresta original. Essas duas coisas estão super importantes na agenda do clima. Embora esse nexo floresta em clima apareça na retórica há muito tempo, a economia disso só recentemente começou a ser mais estabelecida. Então, essa COP inaugura uma discussão com grandes economistas que estão trazendo, acho que, um caminho aí a seguir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a biodiversidade, do qual, assim, é super estratégico do ponto de vista do clima também, porque biodiversidade é seguro. Você tem um lugar que tem mais biodiversidade, ele vai ser mais resiliente na hora de você restaurar ou na hora dessa floresta ficar em pé, quando ela vai estar sujeita aí a períodos extremos climáticos, né? A gente vai ter espécies lá dentro, por exemplo, que são muito mais resistentes a essas. Acho que esse segundo ponto. Terceiro é como desenvolver uma economia na Amazônia, em lugares como é o que a gente está falando, que tem uma combinação que é um microcosmo da Amazônia. Lá tem agricultura, tem pecuária, tem reflorestamento, tem restauração, tem mineração industrial, né? E tem um setor de serviços. Então é um microcosmo com todos esses elementos, e qual Paragominas, que é onde tem a mina de vocês, e Barcarena, são os dois lugares mais desenvolvidos, e no meio tem municípios que estão, assim, na corrida do desenvolvimento, estão bem atrasados. Então precisa equalizar um pouco esse esforço. Então acho que tem a agenda de clima, a agenda de biodiversidade e a agenda de desenvolvimento regional. E aí, eu queria abrir também para comentário de vocês. Eu acho que eu pedi a proposta, eu vou fazer perguntas direcionadas e depois a gente abre para um debate, que acho que enriquece. E aí, pensando nisso que o Beto falou, até ainda nessa pergunta, né, das cadeias de floresta, e pegando essa região especificamente, né, o Mineroduto está entre Paragominas e Barcarena. Paragominas tem uma agricultura bem desenvolvida, né, tem um seu ecossistema financeiro ali muito bem resolvido. Barcarena faz parte da região metropolitana, tem uma dinâmica ligada também à indústria. Mas a região no meio, ela tem uma característica diferente, riscos diferentes. E aí, pensando na floresta, qual a escala ideal ali? Ou seja, a gente está falando ainda que as comunidades vão fornecer isso individualmente, ou há uma organização das comunidades como produtoras de bioeconomia, que existe potencialmente uma indústria a ser colocada ali? Ou como é que vocês enxergam isso no futuro? Dá uma futurologia aqui. Qual seria o cenário possível, ideal para essa transformação? Bom, eu vou começar, depois eu passo para a Carol, que são perguntas gigantescas, né? Bora lá. Primeiro, para a gente situar, acho que o Beto começou a situar um pouco, eu vou só dar uma complementada. Nós estamos nesse arranjo institucional aqui, não é por acaso, né? Há mais ou menos 2 anos a gente começou a nos aproximarmos, o IPAM, o CEA, o Amazon, a Hidro, depois outras empresas, mais recentemente o Instituto Garapé, para olhar para um território específico, que é o território por onde o Mineroduto das operações da Hidro passa no estado do Pará, que começa em Paragominas e termina em Barcarena, como eles já citaram. Então, nós estamos falando desse lugar. E aí, Eduardo, eu acho que a gente tem... Ontem mesmo teve um painel aqui que um grupo de pesquisadores apresentou a relação entre a presença de fragmentos florestais e a produção agrícola. O quanto, num território, quando você tem fragmentos florestais significativos, você tem um incremento de produção agrícola daquele território. Então, assim, todos os dados, o Beto pode ajudar nisso também, todos os dados científicos apontam
o papel das florestas na manutenção dos negócios. E nós estamos aqui dialogando com a empresa e falando de negócios, né? A Hidro quer manter seus negócios e as empresas agrícolas também querem manter seus negócios, as seguradoras. Hoje mesmo eu estava lendo, antes de vir para cá, um relatório de uma seguradora falando já das perdas, né, por causa das mudanças do clima. Então, a gente está falando de negócios. Quando a gente olha para o lado dos usuários da terra, a gente também precisa, nós estamos fazendo esse esforço de olhar para o território agora, entender melhor esse território, dialogando com os atores, você vê as diferenças também, né? Então, vocês citaram Paragominas, com um agronegócio muito bem estruturado, Barcarena, com uma cadeia de empresas e de serviços muito bem estruturada, mas existem ali, naquele universo do território, atores que não estão tão, assim, envolvidos nas oportunidades disponíveis. Então, a gente precisa pensar em soluções que eu diria, talvez, assim, para a gente falar, tem muitas possibilidades, mas para ser rápida, talvez eu pontuasse 2 pontos aqui. Um que é, a gente precisa definitivamente, entendendo o papel das florestas como geradoras de serviços ambientais, não só para o dono da área, para a pessoa que vive na terra, mas para os negócios do entorno, a gente precisa definitivamente deslanchar um conceito de produtor de serviço ambiental. Então, eu produzo frutas, eu crio gado, eu produzo soja, mas a minha floresta produz serviços ambientais. E a gente precisa achar um jeito de que esses serviços ambientais sejam pagos, né, compensados, que eles adquiram valor. E a outra, um outro caminho são os negócios comunitários. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande de investir nas agroflorestas e em outras iniciativas econômicas que gerem negócios comunitários para a gente poder dizer que a gente realmente está contribuindo e deixando um legado positivo no território. Vou passar para a Carol, poderia falar várias outras coisas, mas vamos dividir aqui o nosso tempo. Obrigada, Lucimar. Bom, vou trazer a nossa perspectiva sobre esse grande projeto. Então, sim, são muitos municípios envolvidos nesse corredor, que se caracteriza, se a gente for olhar do ponto de vista de logística, né, uma porção do Estado, por mais que, né, a gente saiba que tem regiões ou florestas que estão um pouco mais distante do eixo logístico, mas que é uma região do Estado que tem essa característica de conectividade ao rio, que tem muitos portos, que tem muitas mercadorias circulando ali naquela região. E isso cria uma série de oportunidades, mas também de algumas vulnerabilidades, né? Então, de oportunidades, tudo que a gente produzir ali tem um potencial de ser escoado, de ser levado para os grandes centros ou até mesmo exportado. E do lado da vulnerabilidade existem algumas economias informais e ilícitas que também estão ali presentes no território. Então, todo o projeto e a nossa participação tem esse olhar. Como que a gente potencializa essas oportunidades que estão ali, que já, né, tem muitas agroindústrias, muitos projetos de base comunitária que já estão acontecendo, como a Lucimar já falou aqui, mas como também a gente cria alternativas para combater ou para fazer o enfrentamento das economias ilícitas e informais que também estão presentes ali. Então, a nossa ótica vai muito em fortalecer e usar a nova economia, as atividades que geram, como a gente diz, bens públicos. Então, como o Beto disse, que conservam as florestas, que a gente valoriza, que transforma os produtores locais, como a Lucimar falou, em provedores de serviços ambientais. Então, fazendo um bom uso, criando toda essa externalidade para as comunidades e para a sociedade como um todo. E também a gente fazendo esse enfrentamento, essa mudança do perfil econômico da região, trazendo essa característica, fomentando essa nova economia, que vai gerar alternativas de emprego, de renda para a comunidade e assim a gente poder substituir as economias informais e ilícitas. É isso. Obrigado, Carol. Seguindo nesse ponto aí, a gente já, né, nós já temos informação técnica levantada pelas organizações, né, pelo IPAM, pelo CEA, pelo Amazon, agora Igarapé entrando, a gente já tem um conjunto de informações que a gente começa a ter um panorama mais preciso. E ali a gente vê um potencial claro para
produtos da floresta, né? O Dendê está ali, é claro, mas existe também um potencial para um Dendê em SAF, né? Então tem estudos para isso e agregaria um valor. Tem outros frutos e outros produtos da floresta. Cacau, o preço do cacau está, acho que, né, tá bem alto, mais alto do que, inclusive, a Lumina hoje. Então, tem um potencial grande, mas ali existe uma questão de risco, como você trouxe, Carol. E a gente vê o interesse de empresas de entrar ali e fazer o cacau sustentável. É um potencial, né? Tem a Bahia, mas essa região do Pará tem um potencial enorme, mas existe um gap, pelo que eu entendo, né, de criação das condições para atendimento de grandes players desse setor. E aí eu queria fazer uma pergunta dividida aqui entre três. Beto, se você pudesse, de novo, voltar. Como atrair essas grandes empresas para essa área que ela tem um potencial que não está materializado? Carol, quais riscos? E aí, qual o de-risking disso? Qual que é a oportunidade que a gente tem de fazer o de-risking? E como que um recurso da Hydro, por exemplo, que não é uma empresa de agronegócio, não é de bioeconomia, não é de cosmético, como é que o recurso que uma empresa como a nossa coloca lá pode agir como esse de-risking, o fator de tirar o risco? E aí é o seguinte, setor privado, a sociedade tem que agir de forma conjunta, mas também os setores, cada um tem sua própria posição. Como é que a gente faz esse arranjo, Lucimar, e garantindo que o governo está na posição dele, que a empresa, que muitas vezes é chamada para atuar em funções que são do governo, né, principalmente de investimento, ONG e principalmente as comunidades. Como é que a gente faz esse arranjo aí? Então, já jogando para vocês três, porque é uma pergunta só dividida em 3 blocos. Ok. Vamos lá. Eu vou pedir licença para simplificar e talvez fazer uma caricatura de uma região que é muito mais complexa, com muito mais nuances, etc. Primeiro, o que chama atenção quando você olha o conjunto dos 7 municípios é que o PIB, a economia vai melhor do que o social. Então, quando a gente faz a regressão, mostra que todos os indicadores econômicos, vis-à-vis social, o social está atrás. Então, tem muito espaço para melhoria social. Tá? Diferente de outras regiões da Amazônia, que o social está melhor do que o econômico. Então, você tem que... Tá. Segundo ponto é que também, comparando com outras regiões da Amazônia, a degradação, o desmatamento, não se traduziu em PIB, em grande parte. Paragominas é diferente. Então, você claramente não precisa mais degradar recursos e desmatar para gerar riqueza. Até porque você não precisa fazer isso, mas só para deixar claro. Então, tem um esforço grande na área social, que é reduzir a lacuna, o gap que tem essa região em relação a outras regiões da Amazônia. Então, um dos objetivos da nossa iniciativa é, no mínimo, nos próximos anos, trazer os municípios para a média da Amazônia. Ele está abaixo. Tá? Claro que tem diferença entre os municípios, mas eu estou agregando aqui. E aí, olhando o lado ambiental, essa região já está no momento de restaurar, de recuperar, de intensificar o uso da terra. Tem a famosa curva de transição florestal, que você tem desmatamento e em algum momento você começa a recuperar as áreas. Paragominas tem um dado interessante. Nos últimos anos, Paragominas aumentou a cobertura florestal, de 63% para 66%. Os outros municípios ainda estão perdendo cobertura florestal. Então, acho que é bom a gente ter em mente que essas questões estão postas. O segundo ponto é que a economia dessa região como um todo, ao longo do tempo, eu estou agregando, tá? É uma economia muito informal. E a economia que a gente está querendo colocar no lugar é uma economia que tem rastreabilidade, formalidade, que significa cumprimento de compromissos sociais, ambientais, etc. Então, acho que um desafio para a gente no corredor é como trazer empresas que estão buscando formalidade, legalidade, rastreabilidade, sustentabilidade, e trocando pelos negócios que tem na região, parte deles já estão nesse fluxo e outros ainda continuam operando na ilegalidade ou na informalidade. Várias cadeias conseguem sobreviver na informalidade. As cadeias que a gente quer colocar no lugar, não, elas precisam de rastreabilidade. Você não vai colocar uma operação de restauração florestal se a terra não tiver título. Tem que ter titulação. Então, o elemento, uma das questões, meu comentário final é que essa região
ainda tem uma parte do território sem ordenamento, sem regularização fundiária. Isso dá um sinal, isso é um indicador de informalidade, e esse talvez seja um dos indicadores que a gente tem que perseguir. Ao longo do tempo, reduzir o percentual de áreas que estejam não tituladas. Tem que titular tudo para que, como base fundamental. Outras questões são importantes, o cumprimento do Código Florestal, o indicador de cumprimento das propriedades que estão de acordo com o Código Florestal, outro indicador importante. Quanto mais propriedades estiverem dentro das regras do Código, tituladas, mais chance a gente fazer de atrair outras empresas e fazer essa transição de uma economia informal, ainda emitindo muito carbono, gerando pouco resultado social, para uma economia que gera resultado social e reduz degradação e atrai bons negócios. Bom, se eu puder fazer a minha contribuição aqui, totalmente de acordo com o Beto Veríssimo. Ordenamento territorial é fundamental nesse território, até porque ali estão presentes comunidades locais, mas também muitas comunidades tradicionais, incluindo indígenas e quilombolas. E essa competição ou sobreposição de uso do solo também tem gerado alguma tensão entre os diferentes grupos. Então, além, o ordenamento territorial se conecta a essa questão do reconhecimento de direitos, para que a gente possa realmente compor os diferentes usos do solo e aí a gente poder ter negócios e atividades compatíveis com os diferentes interesses que ali coexistem, que são legítimos e que assim devem permanecer. Bom, com relação à sua pergunta, Eduardo, sobre de-risking, né? Então, já levantamos aqui a questão fundiária, a questão da perda de floresta, as tensões sociais que ali existem. Então, como que normalmente a gente trabalha nesses territórios que nós chamamos de complexos? Porque você tem muitas questões imbricadas que uma se relaciona, né, tem um efeito sobre a outra. Então, a nossa proposta é começar com esse diagnóstico, e por isso que estamos aqui, né? 3 organizações, 4 com a IGDRO, mas falando aqui das organizações da sociedade civil, temos 3 organizações, mais uma 4ª que está aqui com o Rafael, né, na plateia. Então, unindo forças para que a gente possa realmente fazer um diagnóstico bastante completo, abrangente. A partir desse reconhecimento dos riscos, a gente pensar no plano de de-risking do território. E aí eu vejo que esse plano tem 2 componentes. Alguns componentes são endereçados pelos empreendimentos que vão chegar nesse território. Então, eles precisam se preparar para bem chegar nesse território. E existem componentes que a gente fala que dependem dessa ação coletiva, de uma ação coordenada entre os parceiros que estão presentes naquele território. Então, os agentes públicos, os agentes privados, o terceiro setor, a academia. Então, dessa forma, eu queria, né, sintetizar. O plano de de-risking tem ações individuais e tem ações coletivas, porque tem vulnerabilidades que precisam ser endereçadas a partir desse esforço coletivo que está sendo montado. E aí, para endereçar a última pergunta, que você nos provocou, Eduardo, com relação ao recurso da hidro, como que ele agrega? Eu acho que ele é uma semente catalisadora que permite que essas organizações estejam juntas, se reúnam, tenham um propósito, tenham uma coordenação, uma governança, para que a gente, todos juntos, possamos entregar o resultado pretendido. Então, é assim que componho aí a nossa parceria. Bora lá. Eu vou não falar sobre os riscos e já vou direto para essa questão do arranjo institucional, Eduardo, porque eu acho que esse é um ponto tão precioso que a gente precisa falar dele sempre. Eu acho que do ponto de vista de arranjo institucional, talvez a primeira coisa, e talvez seja uma coisa que a gente não fale muito, porque ela não é da ordem formal, é a intenção. Se a nossa intenção de gerar um resultado positivo ela for real, a gente vai conseguir convencer os outros atores que a nossa intenção é boa e vai conseguir engajar a comunidade. A comunidade vai reconhecer em nós a nossa intenção. A outra coisa é a gente fazer junto. A gente, nesse exercício de quase um ano, praticamente chegando nesse território, eu acho que os únicos municípios que o IPAM já tinha uma atuação, Edivan me corrige, Paragominas há muito tempo, mas que a gente já não estava mais atuando, e Tomé-Açu, que a gente tem projeto de restauração com outros parceiros. Mas os outros municípios, a gente não tinha interação. Mas nós fomos para campo
levantar informações numa fase ainda exploratória, e nós já construímos arranjos incríveis de parceria com a Prefeitura de Abaetetuba, Prefeitura de Acará, Prefeitura de Moju, Prefeitura de Barcarena. Por quê? Porque as pessoas reconhecem uma intenção de fazer as coisas acontecerem. E por quê? Porque a gente também não chegou e não está chegando, o nosso arranjo institucional, dizendo assim, olha, aqui vai ser uma agroindústria de açaí. A gente não está fazendo isso. A gente está chegando lá dizendo assim, o que a gente pode fazer aqui? E ouvindo muito mesmo. Foi 8 meses aí de muita escuta do território. Eu acho que esse, no nosso tipo de iniciativa, é uma coisa que ela é chave, que ela é ouro. A outra coisa é que a gente tem que passar do modo levantamento de informações e passar para o modo execução. Se a gente não fizer isso, aí a gente perde essa confiança conquistada. Nós já estamos fazendo coisas, mas a gente precisa se organizar para a gente fazer mais coisas no território. Todo mundo está falando que essa COP é a COP da execução, que daqui para frente ou a gente faz ou não faz. Então, eu acho que no nosso território também a gente tem que se articular. E aí, uma empresa do porte da Hidro, ela tem uma capacidade de investimentos de seed money, né, de investimento inicial, que gera uma credibilidade para a atração de outros investimentos. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pegar bem também, se apropriar dessa capacidade, para a gente ser capaz de atrair outros recursos e que esses recursos realmente cheguem lá nos atores do território. Aí eu acho que a gente não tem como errar. Então tá, eu tenho outra provocação aqui, porque, de novo, a Hidro é uma empresa de alumínio. E nós temos uma posição interessante e única no setor, porque a gente está desde a mineração até o metal que entra num carro, ou no telefone, ou na construção. Tal. Então, a gente tem um contato com clientes, né, com automotivas, com o pessoal da construção, que estão espalhados pelo mundo. E nós vemos hoje que existe uma demanda por carbono, então o pessoal quer o nosso alumínio, porque o nosso alumínio é um dos mais baixos de carbono hoje, comparado com o setor, a gente está na liderança, mas também, mais e mais, eles querem floresta e eles querem direitos humanos. Tanto como fator de mitigação de risco deles próprios, né, quanto também porque faz parte da estratégia deles. E nós estamos vendo que isso traz uma vantagem competitiva para nós. Então, existem duas facetas para o investimento da Hidro. Primeiro, a empresa é uma empresa baseada em valor e a licença social para operar, para nós, é fundamental, né? Então, a construção dessa relação de confiança com as comunidades é fundamental. Mas também é essa vantagem competitiva que a gente quer explorar, porque aí sim a gente pode usar o mercado como uma forma de você evoluir, contribuir para a transformação de uma determinada região. O que fundamentalmente diferencia a Hidro de uma empresa que não tem as mesmas práticas é a rastreabilidade. E a rastreabilidade é um código que a gente está sendo falado em tudo quanto é lugar, mas ainda não tem muito claro como é que isso vai ser feito. São diferentes formas, são diferentes enquadramentos. Para o carbono, a gente está 10 anos de Paris. A gente não tem uma forma consolidada de reportar, ainda tem uma disputa. Para a biodiversidade é um pouco menos objetivo, mas ainda é bem mais objetivo do que o fator social. E no fator social, aí é que mora a questão. Para que a gente possa evitar greenwashing e realmente falar o que a gente está fazendo, eu preciso desses dados, eu preciso de dados consolidados, maduros, para que o mundo inteiro possa reconhecer, não simplesmente uma parte da Amazônia ou um grupo de empresas e organizações lá, não, a gente está fazendo isso. Essa evolução, como é que vocês enxergam essa evolução aí? Eu acho que aqui tem 3 cabeças que trabalham juntas, mas têm perspectivas também diferentes, porque são organizações complementares, não são a mesma função.
Começando pelo social, e eu vou pegar aqui emprestado o escopo, do jeito que a gente aborda carbono, né? A gente aborda carbono escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 social de uma empresa como a Hidro são os seus funcionários e colaboradores. Todo mundo está regularizado, você está preocupado com segurança do trabalho, etc. E você mede isso com uma precisão muito grande. Inclusive da maneira que isso afeta a remuneração variável dos executivos. Isso é basicamente o escopo 1 de carbono também. É você reduzir as suas emissões na sua operação em si. O escopo 2, do jeito que a gente opera no carbono, o escopo 2 no IPS, que é o índice que a gente está utilizando, o índice de progresso social, vou falar um pouquinho daqui a pouco dele, é medir a condição social das comunidades diretamente relacionadas com o empreendimento. Sejam diretamente relacionadas na definição do licenciamento ou nas ações voluntárias que a empresa tem. Eu entendo, por exemplo, no caso da Hidro, ela tem uma relação com 28 comunidades. Tem que medir isso. Porque se você não medir essa relação, ela vai ser sujeita a todo tempo a interpretações subjetivas e relações que podem não ser as relações mais saudáveis do ponto de vista da constituição de uma governança baseada em evidência. O IPS tem uma metodologia chamada IPS Comunidade. A gente testou isso em 3 comunidades, lá em Tomé Açu, 3 das 28. Primeiro, tem uma metodologia, eu não vou detalhar, mas foi interessante porque a comunidade estabelece os seus indicadores e reconhece naqueles indicadores a linha de base. Não quer dizer que a comunidade está encarando a Hidro como a prefeitura do município, porque a Hidro não é. Tem uma prefeitura, existe um órgão público. E o escopo 3, pegando emprestado o carbono, é o município. Uma empresa como a Hidro, que é uma empresa com rigidez locacional, quer dizer, é uma empresa que vai estar nesse território por muito tempo, é importante, mas ela, de novo, ela não tem responsabilidade pelo resultado agregado de um município. Mas o IPS, que é um índice de progresso social, que usa dados públicos, que com 57 indicadores te dá o radiograma, o hemograma completo do município, te diz exatamente como é que está o seu território. Porque nesse território em particular, tem 3 ou 4 dos 57 indicadores que chamam muito a atenção como preocupantes. O principal deles é a segurança. E é um problema da Amazônia, não é um problema só desse território. No IPS global, 180 países, o Brasil está na posição 140. Em todos os outros componentes, o Brasil está lá na frente, está bem posicionado. Então, a segurança pública puxa o Brasil para baixo. Nessa região também puxa para baixo. Então, segurança pública não é um assunto da Hidro. A Hidro não vai resolver o problema de segurança pública, nem a prefeitura, é uma relação do Estado. Mas tem que estar no radar da Hidro de que isso é um risco. Isso é um risco para a Hidro, é um risco para o território, é um risco para empresas que vão chegar no território, porque elas não vão chegar num ambiente de crime organizado, etc. Então, ter o IPS, só para dizer o seguinte, sem métrica, sem metodologia, sem comparatibilidade, você não tem como fazer isso. Então, tem uma característica dessa iniciativa, que é uma iniciativa de 10 anos. Não existe transformação na Amazônia num projeto de 1, 2 anos. Nem é na Amazônia, nem no mundo. Os processos históricos de mudanças levam tempo. Então, eu acho que o tempo nosso é esse tempo. Tudo bem, nós vamos implementar coisa, mas a transformação não é, ela não se dá. E é importante, totalmente concordando com o que o Lucimar falou, é que a ação, na Amazônia é importante agir, implementar, mas implementar com estratégia, com informação, com abordagem. Se implementa muita coisa errada na Amazônia, se faz muita coisa errada. Não é por falta de ação, a ação tem muito, só que ela é uma ação que vai na direção errada. Então, a gente a nossa agenda está baseada em uma linha de base, está baseada numa experiência de cada instituição, tem, né, na região e tal. Eu acho que é isso. Então, tem uma construção, voltando para a tua pergunta, desde a primeira, reforçando, porque parte das pessoas estão aqui, tem muita gente assistindo, outros vão ver depois. Seguinte, essa região tem os seus desafios, mas eu acho que se vocês tivessem alumínio, tivesse bauxita na Amazônia inteira, vocês não teriam talvez uma região melhor do que essa. Nada na Amazônia é fácil. Essa região, com todos os problemas, ela reúne condições muito mais... Eu vejo muito mais o copo meio cheio dessa região do que o copo meio vazio. Tá? Então, eu acho que é uma região com muitas possibilidades, e é importante nessa agenda ser persistente. Não é uma agenda rápida. Nós vamos seguir uma trajetória que vai ter altos e baixos e tem que persistir. Tem que aprender executando. Faz, aprende. Errou, corrige. Né? Então, a gente não tem... A bússola não está dada.
a gente vai estar navegando e corrigindo o rumo. Então, acho que esse é o que me atraiu nesse exercício. E todo o tempo medindo para saber se a gente está na direção certa. Eu acho que esse é o elemento central dessa iniciativa. Bom, agregando alguns pontos aqui nessa discussão nossa, vou parafrasear a CFO da Natura, que estivemos com ela em um evento durante a COP. Ela falou assim, que para a Natura, atrás de cada barreira, eles buscam olhar qual é a oportunidade que está ali escondida. E acho que esse é o caso do nosso projeto Corredor. Ali a gente tem muitos riscos, como a gente vem discutindo aqui, mas existe uma grande potencialidade, né? E o cenário que você descreve, Eduardo, é super profícuo. Que bom, então, que a Hidro pode contar com esse reconhecimento internacional, com uma valorização da sua commodity, porque existem muitas situações que esse reconhecimento de mercado não é dado. Então, a gente já parte de uma posição positiva. Bom, aí... não estou entrando em questões de preço, porque isso são questões comerciais, mas só da gente saber que os clientes da Hidro valorizam floresta, valorizam carbono, valorizam direitos humanos, puxa, já são os nossos aliados nesse projeto, né? E também para disseminar essa mensagem. Então, eu vejo muito por esse lado positivo, que é uma estratégia ganha-ganha. Então, de um lado, ganha a Hidro, do outro lado, ganha a Hidro, ganham, né, os seus clientes com tudo isso, e ganha o território por ter esses aliados. Então, assim, uma condição muito profícua, muito positiva. Bom, com relação à mensuração, ela é fundamental. Se a gente não tiver mensuração, a gente não tem o que a gente quer, inclusive para implementar os serviços ambientais, né? Essa valorização. Qual é o valor da natureza? Porque, afinal, nem tudo é precificável, deve ser precificado, mas é uma grande contribuição para a gente dar esses incentivos positivos para que os produtores produzam serviços ambientais em paralelo, né, em complemento à produção de commodities. Então, sim, mensuração leva à valorização. Valorização leva à precificação. A precificação leva ao retorno e a gente consegue mover aí as engrenagens para que esse sistema realmente funcione. E um outro ponto que eu queria colocar é o seguinte, quando a gente mensura, é importante para a gente saber o que está dando certo, o que está dando errado, ou o que precisa ser melhorado, né? Então, muita gente vem falando dessa casadinha entre carbono e biodiversidade, porque não necessariamente todo projeto de carbono vai ter um efeito sobre a biodiversidade. E isso a gente vai ajustando esse balanço entre carbono e biodiversidade. E aqui só para dar um exemplo sobre a importância da mensuração. Existem outras, né? A gente poderia aplicar esse exemplo para outros setores ou aí para outros exemplos. Mas para dizer que com isso a gente vai ajustando a nossa intervenção no território. Então, ela é muito importante para a gente também ter esses ciclos de melhoria contínua e a gente ter um efeito positivo ampliado. E concordo totalmente com a fala aqui da Lucimar de fazer acontecer. Então, no nível internacional, a gente já tem um mercado que está ávido por essas externalidades positivas, então agora a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer a coisa aqui acontecer, destravar aí o que poderia estar impedindo esse território em alcançar o seu desenvolvimento sustentável. Então, a nossa parceria aqui é justamente para desbloquear essas barreiras e ele seguir aí o seu fluxo natural de bem aproveitar as inúmeras potencialidades que existem ali. É isso. Seguindo nessa linha aí, tem algumas iniciativas das quais nós fazemos parte. Uma delas é uma chamada coalizão daqueles que se movem primeiro, ligado ao Banco Mundial. E ali você tem setores e empresas, principalmente empresas que formam o grupo dos compradores, e ali eles assumem metas. Então, uma das metas, por exemplo, no setor do alumínio, aí está Mercedes, Velox, estão várias empresas, que até 2030, 10% de toda a compra deles seja alumínio 3.0. Então, há uma pressão enorme, de novo, para que a gente entregue esse alumínio, a gente está nesse caminho para 2030. Então, é uma questão de mercado. Discute-se esse modelo, tá? Como que se cobra isso das empresas? Qual que é o first movers do social? E aí, mantendo ainda na rastreabilidade, mas aí pensando de uma maneira mais holística, assim.
o Brasil tem uma competitividade, porque nós temos ambientes como a Amazônia que são extremamente desafiadores, e ambientes que são desafiadores nos permitem comprovar que a gente está gerando impacto positivo. E é esse impacto positivo que eu quero entregar na ponta da cadeia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma jurisdição robusta, sólida. Nós temos as instituições, nós temos... É uma democracia, então é seguro operar aqui no Brasil. Isso faz com que a gente tenha essa capacidade de atrair para que esse modelo que a gente está montando junto seja testado. Então, se eu conseguir comprovar que eu estou gerando impacto positivo que reflita na saúde das pessoas e da natureza na Amazônia, é um potencial. Como é que a gente pode pensar esse modelo em um modelo piloto para uma discussão global de uma determinada forma de estabelecer uma ambição? Quero, em um determinado setor, então, fazer com que essa meta seja uma meta conjunta e que a cadeia inteira se reúna. Porque isso abre uma possibilidade de que o cara que está lá na cadeia, e aí tem um número interessante, só fazendo parênteses, a gente fez um estudo e tem mais ou menos 30 bilhões de dólares entre as empresas listadas disponíveis para investimento em sustentabilidade. Sendo que 86% das empresas analisadas declaram ter interesse em investir em questões de sustentabilidade, mas 4% sabem o que fazer. E, em geral, isso está no setor de extração. Então, fazer um modelo em que essa vantagem competitiva seja estrategicamente colocado como uma forma de opção para que a gente possa ter isso como um modelo, atrai esse insetting, ou seja, trazer recursos lá do final da cadeia para que ele seja colocado onde a materialidade realmente está, que em geral é no sul global, onde a gente está extraindo os metais críticos, por exemplo, no nosso setor. Então, essa modelagem também é uma interessante quando a gente está olhando para o futuro, não só de baixo carbono, mas socialmente justo. E aí é um desafio. Como é que vocês pensam esse desafio? Bom, posso dar o pontapé aqui inicial. Tudo bem? Eu queria que talvez você, Edu, pudesse falar um pouco do compromisso de carbono da Hidro. Só para a gente... Qual é o compromisso de vocês, escopo 1, 2 e 3? Eu vou falar o nosso desafio, tá? Nós temos hoje, nosso alumínio é 4 quilos de carbono por quilo de alumínio. A média global é 13 quilos. Então, a gente está bem na frente. Nós temos o desafio de reduzir até 30% de todo o carbono até 2030, considerando 2020. E zerar em 2050. A gente tem um mapa, a gente sabe o que fazer até 2030 para atingir isso, mas até 2050 é preciso de pesquisa, porque a gente não tem essa tecnologia, e são várias avenidas de tecnologia. Mas essa é a nossa ambição. Para a biodiversidade, a gente tem como ambição impacto residual zero nas nossas operações. E eu tenho como medir, a gente tem o baseline sendo consolidado agora, eu sei o que fazer. Para o social, eu tenho uma ambição de uma transição justa, mas eu ainda não sei como falar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente ainda não sabe, qual é a métrica que eu uso? Como é que eu... 500 mil pessoas educadas... Enfim, o que eu falo que eu vou fazer no futuro que realmente comprova que eu estou contribuindo para esse futuro? Se eu consigo definir isso, eu consigo talvez fazer uma proposta de modelagem para que isso seja realmente feito no mercado ou num modelo maior. Bom, Beto, pegando até, inclusive, essa sua fala sobre as diferentes metas, os compromissos da Hidro, né? E resgatando a sua fala que apenas 4% das empresas sabem o que fazer para investir em sustentabilidade.
por que elas é um número tão pequeno? Porque elas estão longe do começo da cadeia. E é no começo da cadeia que, como você bem falou, existe a possibilidade de contribuir com os compromissos sociais, com o compromisso da biodiversidade, com o compromisso do carbono. Quem está lá ao longo da cadeia, talvez tenha um compromisso aí com carbono, né, ligado à energia, talvez compromisso com água, mas o social é muito limitado. Ou biodiversidade, às vezes, nem existe, né, ao longo da cadeia. Então, assim, de novo, eu acho que a Hidro tem aí uma super oportunidade, porque está no começo da cadeia e pode demonstrar impacto pelo menos nessas 3 principais que você elencou aqui. Então, trazendo isso, que esse dado não me espanta dos 4%, mas eu vejo de novo pela ótica da oportunidade, e aqui reforçando, né, a metáfora do copo meio cheio. Bom, com relação à sua provocação inicial, né, como que a gente usa esse caso como um exemplo, como um caso demonstrativo aí do que pode ser levado para outros lugares do mundo, inclusive muito mais desafiadores do que a gente tem aqui. Então, assim, a minha visão é que o frame, como a gente estrutura, ele é único, não tem muito segredo, né? Então, você começa com o diagnóstico, com o plano de ação, monitorando se o plano de ação está entregando, fazendo melhorias contínuas. Eu acho que aí não tem muito... claro, podemos aí agregar tecnologias e tudo mais. Então, acho que o frame é comum, é aplicável para qualquer parte, qualquer outro projeto. Agora, algo que até quero ouvir meus colegas aqui do painel, é que exige uma grande adaptação local, isso é um segredo. E essa customização, esse olhar cuidadoso para as pessoas, para o território, aí não tem jeito, é caso a caso, arregaçando a manga, replicando esse nosso esforço de descer, fazer o deep dive, pensar, interagir, escutar e etc. E aí cada um vai ter uma forma, assim, um output ou uma meta diferente, mas a estrutura em si deve ser muito parecida. Então, quero ouvi-los. Esse ponto de rastrear é um ponto interessante, que eu fico me lembrando. Eu tenho 27 anos de agenda socioambiental. E quando nós começamos a trabalhar, a gente não quantificava. Nosso grupo, a gente não quantificava. E a gente foi aprendendo a importância de quantificar, de dizer como era no início, o que aconteceu no durante e o que aconteceu no final. E hoje a gente já volta, às vezes, 2 anos depois, naquele lugar, para ver o que aconteceu depois que a gente se retirou. Então, só para dizer que eu acho que é uma evolução, essa coisa de que a gente precisa, sim, ter métricas, que a gente precisa acompanhar, concordando um pouco aqui com o que o Beto falou, e com a sua provocação, para no final a gente poder dizer alguma coisa, se foi bom ou se foi ruim. Acho que esse é um ponto, acho que hoje ninguém questiona mais a importância de você precisar ter métricas claras e acompanhá-las. Mas tem uma coisa que é assim, às vezes a gente, no IPAM, ou às vezes a Hidro, a gente tem uma métrica que a gente considera importante, mas lá na comunidade a Dona Maria tem outra métrica, que para ela a nossa ação, o resultado que ela quer pode ser diferente do nosso. E eu acho que essa aproximação que a gente está fazendo com o território, ela vai permitir, Eduardo, que a gente faça um desenho de métricas que atenda aos nossos interesses institucionais, aos interesses da empresa, que é uma corporação que tem sua lógica, que tem suas métricas que valem, mas que a gente concilie com a métrica da Dona Maria. Porque se no final das contas a gente tiver resultados que sejam só as nossas métricas, a gente também não vai ter feito um bom trabalho. E esse esforço da gente fazer junto e definir indicadores juntos, eu acho que ele é precioso. E aí, a gente tinha uma preocupação, por ser um território muito diverso, a gente tinha uma preocupação inicial. Mas quando a gente foi para o território, e o Edvan e a equipe que ele coordena aqui em Belém, é a equipe que tem ido para o território, cara, são pessoas que têm sonhos igual a gente. São comunidades que têm ambições parecidas com as nossas, de querer melhorar de vida. São gestores municipais querendo fazer um bom trabalho. É gente como a gente que está lá no território. Então, a gente não precisa ter medo de fazer essa construção conjunta, porque também tem gente com muito boa intenção no território. E se a gente conseguir fazer esse arranjo, eu acho que a gente tem um modelo, e eu lembro que nas nossas primeiras reuniões a gente falava disso, que inclusive eu, pessoalmente, queria que esse fosse o nosso objetivo. E acabou não ficando, mas ficou ali como um dos objetivos.
que é a gente fazer um trabalho que ele sirva de referência para esses outros tantos empreendimentos globais que podem ter uma boa intenção, mas que não sabem o caminho das pedras de como fazer. Esse ainda é um sonho que eu acho que a gente tem toda a capacidade de concretizar. Tem mais uma pergunta para ti, mas antes eu vou tentar responder uma parte do desafio da medição social. Não, vamos lá. Primeiro, o IPS é uma metodologia global. Então, se a Hidro está usando o IPS... Tem três coisas que estão a favor da Hidro nessa história e da gente que está nessa parceria. Primeiro, como você falou, o Brasil é um país democrático. Isso é importante. Operar num país que é autocrático, que é uma ditadura, impõe uma empresa uma relação muito complicada. Que ela tem uma dificuldade muito de... Enfim, não preciso nem alongar muito. Segundo, o Brasil, fora dos países da OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aquele clube dos países desenvolvidos que tem. O Brasil é o país que tem as melhores estatísticas públicas do mundo. Essas estatísticas são produzidas na escala municipal, na frequência anual, alimentam as políticas públicas. Então, a capacidade de medir o social é muito avançada. Complementando, eventualmente, a medição das comunidades, ao longo do tempo, essa iniciativa vai estar na frente de qualquer medição social. Você está medindo qualidade de vida. Um outro indicador importante, que eu acho que a gente poderia usar o IPS e acompanhar a questão da pobreza, porque a pobreza está nessa interface entre o social e o econômico. A gente também, o Brasil gera indicadores de pobreza, extrema pobreza, tem várias maneiras de medir isso. A gente, inclusive, no diagnóstico social está lá, né, onde é que nós estamos na curva da pobreza. Então, acho que você, na hora de você conversar com seus pares, você conhece agora, a partir dessas informações, o território social que eu duvido que qualquer concorrente saiba melhor dos países em desenvolvimento. Então, acho que é uma vantagem muito grande. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, você sabe muito mais do que está falando, né? Um pouco de como é que você está vendo a cadeia do alumínio. Quer dizer, nós estamos numa transição para uma economia de baixo carbono em que os metais, os minerais são importantes. É quase um ressurgimento, uma nova era da mineração. Como é que essa mineração, e em particular a cadeia do alumínio, se insere? Estou tomando essa latinha aqui, né? Então, no passado, mineração não era associado a meio ambiente. Tem uma mudança aqui, que você pudesse elaborar um pouquinho, seria legal para a gente estar aqui. Tá. Sim, tem uma mudança. E eu acho que a Hidro é um exemplo nisso, porque já há algum tempo a Hidro apostou que o futuro vai ser um futuro de baixo carbono. E aí tem, obviamente, o fato do alumínio ser um material leve, e isso por exemplo, a automotiva, tanto a automotiva, a construção civil, a tecnologia, precisa de materiais leves, né? O EV, o veículo elétrico, ele fundamentalmente, para a sua autonomia, ou seja, a quantidade de quilômetros que ele consegue rodar, depende da substituição do aço por alumínio, por exemplo. Então, ele já, por si só, ele é um elemento importante para essa transição, e a descarbonização do alumínio passa a ser um fator. Então, você tem a descarbonização do uso do automóvel, que ele elétrico numa matriz, né, com renováveis, ele faz a diferença, e você tem a descarbonização dos materiais que estão dentro do carro. E aí, então, a descarbonização do alumínio é importante nesse ponto. O que a Hidro fez? Falou, tudo bem, apostamos, então, por decisão estratégica, e aí condicionada a uma série de análises, inclusive a evolução da regulação nisso, e tem a ver com o COP, mas também tem a ver com a Europa liderando muito esse processo de evolução da regulamentação, CSRD, todo o arranjo europeu, o CBAM, colocou como meta um alumínio baixo, e aí a gente vem investindo para descarbonizar a nossa cadeia. Então, nos últimos 5 anos, a gente colocou mais de 11 bilhões de reais em investimentos para descarbonização. Então, essa é aí que a gente vê o mineral e o metal. O alumínio vai ser um metal parte em 2030 e 2050 dessa cadeia de
de materiais que vão ser utilizados para um futuro de baixo carbono. E aí, Roberto, é que depois de Montreal, há o quê? 3 anos atrás? 3 anos já, né? 2 anos, não sei, mas... em que Montreal também colocou uma meta de regeneração da natureza, não adianta nada resolver o carbono se você não resolver a natureza. Exato, desculpa, a Convenção da Biodiversidade, a COP da Biodiversidade, lá em Montreal, 2, 3 anos atrás, definiu, precisamos, em 2030, já estar regenerando a natureza. E aí é um chamado para o sistema. Então, nós temos uma meta de impacto residual zero na biodiversidade, e aí você tem um chamado ganho. O ganho para nós é trabalhar no sistema. Como é que eu, como hidro, apoio a transformação do sistema, seja ele público, seja ele as outras empresas, a cadeia de valor e tudo mais. Então, esse é o drive nosso, falando, olha, tudo bem, o futuro ele precisa ser de baixo carbono, senão o planeta continua, a gente não. Mas ele precisa da natureza, senão o planeta continua, nem nós, nem a natureza, né? A gente vai afetar a vida aí de um número enorme de espécies e das funções ecológicas. E aí é que a gente vê essa questão. Como que é o futuro socialmente justo? Eu não sei ainda. Tem a ver com imigração? Tem a ver com imigração. Tem a ver com a desigualdade social? Fundamentalmente tem a ver com a desigualdade social. Então, por exemplo, no mundo sem a mineração do alumínio é fantástico. Mas a reciclagem de alumínio, que parece que o Brasil tem uma grande reciclagem de latim e tudo mais, ela é muito europeia. Ela é muito europeia ainda, né? Então, nesse grupo, o World Economic Forum lá, discute-se isso. Tá, tudo bem. A reciclagem qual é o detrimento de ter uma concentração da reciclagem de alumínio na Europa e nos Estados Unidos e não no sul global? Então, essas equações, como ela é muito mais relacionada ao governo, a participação da empresa ela é menos objetiva. E aí a gente fica realmente dependente de diferentes regiões geopolíticas para que eu possa entender como é que eu contribuo. Então, se eu me comparar a uma empresa que trabalha na Noruega, do ponto de vista social, o IPS dela vai ser muito maior. Meu IPS é fantástico, então compra de mim. Se o IPS aqui é muito mais baixo e eu tenho capacidade de contribuir, que seja com 2%, meu resultado e minha importância nesse sistema certamente vai ser maior do que ela. Essa é a investigação que a gente está propondo. Como é que eu navego nisso, não só como governança global, governos, mas como é que a indústria se coloca nisso? Entendendo que vai ter indústria em 2050, né? Porque se também for outro modelo, não adianta nada. Mas confiando que vai ter indústria em 2050, qual é o papel da indústria nessa dimensão? Comentários? Não é para a gente perguntar isso para ti, não. Não, eu já respondi. Agora eu estou perguntando para você. Eu não sei. Mas a gente está investigando isso de forma conjunta. Esse que é o importante, né? Bom, vou dar o pontapé inicial aqui, né? Querendo ou não, a indústria, o setor até privado, ele é parte da solução, né? Ele tem uma grande massa um grande capital humano, conhece as suas cadeias de suprimento, e até que a gente, como você bem colocou, vai ter indústria em 2050, a gente não consegue prever o futuro com essa distância, com essa antecipação. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, a indústria e o setor financeiro, eles complementam aí, eles trazem uma sinalização para o que já está sendo feito na esfera pública e também no que a sociedade deseja, o que pressiona, Então, acho que é isso, é uma mola, um motor do nosso desenvolvimento, e a indústria está sujeita a essas pressões e a interação com a sociedade, e ela vai se moldando, se adaptando à nova condição climática, mas à nova condição social também. Então, eu vejo isso, essa interação entre as partes que vai nos levar ao que será a indústria em 2050. Bom, eu vou voltar ao ponto inicial, que é a intenção. Eu acho que a intenção de fazer as coisas de forma correta, de verdade, conta muito. Eu acho que tem uma outra coisa, Eduardo, que eu não sou do mundo corporativo, industrial, então eu não sei qual é o tipo de debate que está sendo feito nesse universo, mas eu espero que se esteja falando sobre isso.
que é compartilhamento de benefícios. A gente precisa pensar que, para deixar legado, nós vamos ter que ter, talvez, menos bilionários no mundo e mais milionários e mais não milionários, mas em condições de vida melhor. E esse é um assunto que a gente não fala muito, né? Esse é um assunto que a gente fala muito pela superficialidade. Se a gente começar a ter empresas que compreendam que, mesmo eles sendo detentores da tecnologia, mesmo eles sendo detentores do conhecimento daquele negócio, no final, para a gente ter um impacto social de 2% ou 3%, que às vezes parece pouco, mas dependendo do território de onde você está falando, a gente está falando de uma coisa enorme, né? 1%, 2%, pode ser muito, dependendo do ponto de partida. Quanto mais empresas a gente tiver que tem essa compreensão, e com arranjos institucionais e com diálogo no território, eu não vejo como isso dá errado, cara, assim, sinceramente. Então, tem que ter uma mudança, que é uma mudança de visão de mundo mesmo. É que assim, como é que eu estou aqui, neste território, explorando este mineral, ficando muito bem, mas este território não está bem, e esse meu negócio está ok? Então, isso é uma mudança de paradigma do universo industrial. Né? Então, assim, como eu de novo falei, não estou nesse universo. Não sei como é que esse universo está tratando desse assunto. Eu ficaria muito feliz, porque eu sou uma pessoa muito positiva, e graças a Deus eu trabalho numa instituição que as pessoas são muito positivas, de saber que o mundo corporativo está falando disso de forma séria. Já que a gente está falando de 2050, eu acho que podemos fazer vários, mas eu vou rodar aqui o meu filme na cabeça do que... O que a gente já está observando? Nos últimos 10 anos, a trajetória das emissões saíram de 3,4. Se a gente estivesse fazendo essa reunião há 10 anos atrás, o mundo estava contratando um planeta com 3,4 graus Celsius a mais. Agora nós estamos 2,7, 2,6. É muito. Mas em 10 anos a gente melhorou. Saiu de 3,4, que é um mundo muito estranho, para usar uma palavra suave, para 2,7. A meta é 2. A meta do Acordo de Paris é 2 graus. 1,5 a 2 graus. Então, nós temos uma trajetória, porque essa é uma convenção, esse é um debate sobre clima, de reduzir a temperatura do planeta para 2 graus. Então, acho que é um desafio enorme e a mineração está nesse debate. Então, eu acho que, eu não vou alongar muito, mas talvez a gente voltar a isso em outros momentos. O segundo é o tema da transição florestal. Esse é um relatório que a gente fez como enviado especial. Ele é um relatório sobre as florestas do Brasil como um todo. E, basicamente, a gente está olhando a transição. A gente está falando da transição florestal, é que o Brasil, ao longo do tempo, perde floresta. Tem perdendo. Nos últimos anos, o Brasil continua perdendo, mas o Brasil está começando a recuperar. Só para ter uma ideia, a gente tem 34 milhões de hectares no Brasil em regeneração natural. Todos os biomas, quando a gente está olhando tudo. Tá? Que é quase 3 vezes o compromisso do Brasil no Planaveg. Se o Brasil tiver uma política de fazer com que essa regeneração natural siga o seu processo de sucessão ecológica, mais adicionando a restauração ativa, assistida, a gente está olhando um cenário para 2035 de aumento de cobertura florestal. O Brasil, nos últimos 50 anos, vem perdendo floresta. Em 2035, a gente está vendo que o Brasil vai ter mais floresta do que tem agora, mais carbono estocado. Vai continuar perdendo, mas essas curvas vão se encontrar no caminho. Biodiversidade. Tem os desafios de métrica, mas olhando para 2050, eu acho que a gente vai ter um mundo com mais natureza. A gente precisa chegar lá. O problema é a transição. O grande dilema do mundo é o tema que você já trouxe, que é o tema de desigualdade, o tema de migração, os temas que estão legais, que quem serão os perdedores na transição. Nós chegaremos em 2050, temos uma esperança de chegaremos melhor. Só que nesse curso terão os perdedores e ganhadores. Os perdedores vão estar muito no sul, serão os pobres. E nessa discussão aqui, no início da COP, teve uma palestra, que para mim, uma das melhores que teve até agora, da Esther Duflo, Prêmio Nobel de Economia, onde ela fala que, para os países do norte, faz todo sentido transferir recursos para os pobres do sul por uma razão pragmática. As emissões virão do sul. Se você ajudar o sul a fazer a transição, você reduz as emissões e não é, ela chama barganha, não tem nada de esmola.
é um negócio, uma transição em Norte-Sul. Então, eu acho que é uma das contribuições mais originais, feita por uma prêmio Nobel, que eu não sei se o Marcelo estava nesse dia aqui, mas foi no início da COP, dia 11. Vale a pena. Essa COP é um caleidoscópio. Tem centenas de palestras acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente botar no liquidificador e lembrar, essa é uma das que vale a pena observar. E tem uma também que foi feita ontem, que eu acho que foi uma das melhores até agora, que é o papel o que os economistas estão trazendo. Tinha pouca gente, mas, enfim, vale a pena dar uma olhada. Naquelas 10. Essa era uma das 10 melhores da COP, na minha opinião, que entra no cerne do debate, que, de fato, boa parte das conversas são conversas que tocam nas margens o tema, mas essa toca na centralidade. Então, voltando para ti, eu estou razoavelmente otimista em todas essas agendas. O desafio social é imenso. E eu acho que isso remete a uma outra conversa que a gente vai ter que ter. Mas eu queria, já terminando aqui, parabenizar muito a Hidro pela coragem de tocar esse projeto com a gente, né? Não é um projeto fácil e vocês estão, de certa forma, numa relação muito horizontal de aprender. Não é aqui o financiador e os financiados, é parceiros. Então tem sido muito legal, a gente está aprendendo. São instituições diferentes, essa diferença é legal, porque a gente está aprendendo com as diferenças um do outro aqui. Parceria também com o governo do Estado, então, governo federal, acho que é tudo isso. No final das contas, é mercado e governo que vão dar escala a essas soluções. Obrigado, Beto. Então, eu queria fechar o painel mesmo, uma palavrinha última. Carol, quer começar? Bom, acho que terminamos esse painel com esse gostinho do otimismo, né? De que, primeiro, o projeto Corredor, ele é super bem-vindo, uma coalizão aí de muitas expertises, com uma vontade, um interesse legítimo em dar uma contribuição e que ela que tenha uma contribuição não só local, mas também uma referência para outros projetos que possam se inspirar nesse modelo de desenvolvimento. Acho que temos aí o otimismo que veio com essa sinalização do mercado, que está pedindo para commodities, para uma transição justa, olhando para a floresta, olhando para as pessoas. Então, outro ponto positivo. E essa sinalização que agora o Beto acabou de fazer, de que realmente caminhamos para algo positivo. Temos condições como humanidade fazer esse enfrentamento da crise climática, fazer o resgate, inclusive, da meta 1.5 aí. Mas fica aqui o alerta de que a gente não pode descuidar, né? Não é porque a sinalização é positiva que as coisas naturalmente vão acontecer. Elas vão acontecer se a gente colocar muita energia, se a gente se empenhar, realmente fizer tudo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E aí eu termino aqui com o chamado da Lucimar, da implementação, de realmente, gente, agora não tem tempo a perder, arregaçar a manga, vamos fazer acontecer, porque a nossa frente tem um futuro promissor. É isso. Bom, eu queria dizer que do ponto de vista de uma organização que esse ano completou 30 anos, o IPAM, existe um ceticismo, Eduardo, muito grande de pares nossos e de atores do movimento socioambiental dessa relação com a empresa. Mas quando eu entrei no movimento socioambiental, Marcelo, existia um ceticismo muito grande do diálogo com o setor produtivo, do diálogo com o agronegócio, do diálogo com o produtor de pecuária. E nós fomos aprendendo que a gente aqui do lado de cá do Rio, como movimento socioambiental, e do outro lado a empresa, o fazendeiro, o sojeiro, como a gente chama, a gente não vai resolver nada, cara, não vai adiantar. E a gente também não tem mais tempo. Ontem, uma pessoa da China, aqui num painel, aqui nesse espaço do Amazon Hub, falou, a gente também não tem mais tempo para greenwash, não. Ou a gente faz agora, ou a gente não tem nem capacidade de imaginar de que nível de desastre a gente está falando, Beto. A gente não, as nossas matemáticas e as nossas modelagens não são capazes de prever de que é que a gente está falando quando a gente fala de um potencial de risco climático maior. Então, a gente segue na proposição de que é junto que a gente vai achar soluções e a gente segue acreditando. Nós fizemos 5 dias de um fórum da agricultura familiar e das comunidades tradicionais e ontem me pediram para fazer um balanço.
E a gente tinha 11 países nesse fórum, trazendo soluções da Ásia, da África, da América Latina, até da Oceania a gente conseguiu ter uma pessoa participando. E é incrível como as comunidades são capazes de botar a solução na mesa. Eu fiquei impressionada com o acúmulo de soluções que as pessoas foram capazes de trazer para o debate. Então, tem solução, tem caminho, e a gente está nessa parceria com um pensamento positivo, mas também com uma maturidade de entender que um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio, apontando os dedos e gritando um para o outro, a gente também não vai achar caminho. Então, é nesse espírito que eu queria fechar minhas contribuições. Obrigado, Lucimara. Acabou nosso tempo. Eu queria agradecer muito o consórcio pelo espaço, Carolina, Lucimar, Beto, IPAM, Amazon, CEA, Igarapé, enfim, uma parceria. Como pessoa, me dá uma esperança. Como brasileiro, me dá um otimismo de que a gente pode entregar algo a mais. E como empresa, é uma visão de futuro. A gente vai estar lá no futuro entregando um produto bom. Acho que isso reúne um pouco essa visão de futuro para a gente. Então, obrigado a todo mundo.